Oi gente, eu sou Juscelene Rocha e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E por sinal, esse é o primeiro vídeo desse ano. É um top 7 dos livros lidos em 2023, então eu separei 7 desses livros para indicar para vocês. Mas antes de começar o vídeo, deixa logo o seu like e se é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Aproveita e já se inscreve. E agora, sem mais delongas, vamos aos livros que eu separei para indicar para vocês. Começando pelo sétimo, é esse aqui, O Médico e o Monstro e Outras Histórias, do Robert Louis Stevenson. São 3 contos nesse livro aqui, Tem O Pavilhão nas Dunas, que é um conto muito romântico. Tem O Diamante do Rajá, que é uma pedra que tem o poder de corromper as pessoas. E o que eu mais gostei, é claro, O Médico e o Monstro e sua dualidade. Esse aqui é um clássico da literatura que eu não podia deixar de indicar para vocês. E vamos agora para o livro que ficou em 6º lugar, que foi esse aqui, A Rap House in Black a Planet, que é de um autor brasileiro, o nome dele é Henrique A. Kipper. Esse livro aqui é uma introdução à subcultura gótica. Se você se interessa pela subcultura ou já adentrou e tá com algumas dúvidas e tal, eu super indico a leitura desse livro aqui. Ele é muito informativo e o Kipper escreve de uma forma bem clara, de fácil entendimento. Ele dá umas super dicas aqui de filmes, músicas, tem umas listas, E as dúvidas que ele tira aqui, ele colocou em formato de perguntas e respostas, que são as perguntas mais frequentes, acredito, feitas a ele. E aí ele fala também sobre as influências da subcultura e tal, assim, ele é muito interessante. Eu fiz uma releitura, na verdade, desse livro aqui, eu já tinha lido há alguns anos em PDF. E aí, quando saiu essa edição aqui ampliada e atualizada em 2023, aí eu já consegui adquirir essa versão física aqui, que é muito bonitinho. A diagramação também é muito boa para ler. Veio esse mimozinho que mandaram para mim dentro do livro, um marcador de páginas. E é isso, gente, eu indico que vocês leiam, se vocês curtem a subcultura gótica. E a 5ª indicação é O Fantasma da Ópera, do Gaston Leroux. É um clássico da literatura gótica. Eu já falei um pouco mais sobre ele no vídeo anterior, eu vou deixar o link aqui em algum lugar para vocês conferirem lá um pouquinho mais sobre ele. E em 4º lugar, a indicação é Ed Lorraine Warren, Demonologistas. Esse livro aqui é da série Arquivos Sobrenaturais, da Dark Side Books. E os relatos aqui são narrados pelo Ed, sobre os casos que eles investigaram e explica os diversos tipos de manifestações e os estágios que é infestação, opressão e possessão. Aqui o Ed também explica diferenças entre demônios, fantasmas e vários outros tipos, de coisas que eles viram e presenciaram nessas investigações deles, nesses casos que eles estiveram envolvidos. Quando a gente sabe que a história é real, dá aquela sensação e a inquietação fica um pouco mais forte, sei lá, ou é só a imaginação que ganha mais poder, vai saber, Então, tem também aqui umas falas da Lorraine também, tem do Ed, tem outros depoimentos, e que foram reunidos aqui nesse livro pelo Gerald Brittley. Eu não sei falar o nome dele direito, é esse aqui. E é isso, gente, eu indico que vocês leiam. Ele é esclarecedor, assim, tira umas dúvidas que a gente confunde, fantasmas com espíritos e tal, e esse livro aqui é bom que ele explica essas partes também. E a 3ª indicação é de um autor brasileiro chamado Igor Quadros, que é esse livro aqui, Agonia. Este livro aqui é uma coletânea de contos de terror e traz situações angustiantes e escolhas perturbadoras dos protagonistas aqui da história. E aqui nesse livrinho tem 5 contos, deixa eu ver que eu anotei aqui o nome, Pestilência, Sacrifício, Ermo, Choro e Por Trás das Paredes. Eu gostei muito da escrita do autor, a atmosfera ficou perfeita, realmente dá aquela sensação de desespero e agonia. E eu super indico que vocês leiam Agonia, do Igor Quadros.
do autor brasileiro Robson Goodin. O nome do livro é Enquanto Eles Não Vêm. Tá brilhando a luz aqui, mas acho que dá pra ver. A história é fascinante, cheia de mistérios, suspense e horror. Aqui nesse livro você vai encontrar vários elementos que vão te lembrar os livros do Lovecraft. Então, a história se passa em uma pequena cidade lá na Bahia chamada Paraíso Tropical. E então, aqui nessa leitura a gente vai encontrar mansões antigas com histórias sinistras, laboratórios subterrâneos, experimentos e criaturas grotescas. Assim, é fascinante a leitura desse livro. Eu fiquei presa na leitura e lendo. Quanto mais você lê, mais vontade você tem de continuar lendo para descobrir logo esse mistério, por que aquilo aconteceu com aquela cidadezinha, quem está por trás de tudo isso, né? Quem é o cabeça de tudo. E vai sair resenha desse livro aqui no canal. Eu gostei tanto que eu vou fazer a resenha, então aguardem aí. E em primeiríssimo lugar está A Hora das Bruxas, da Anne Rice. Esse aqui é um volume único, se eu não me engano, ele era 2 livros antes, aí foi feito esse volume único aqui pela editora Rocco, que é muito bonito, ó. O livro conta a história da linhagem da família Mayfair e tem o Talamasca, que é uma organização secreta de estudiosos. E aí eles estudam casos como paranormais, sobrenaturais, casos de bruxaria, de vampiros e muitas outras coisas. E é a partir dos arquivos, né, que eles construíram através de diários, cartas e relatos e entrevistas, né, que os membros fizeram sobre a família Mayfair, que é parte desse livro aqui. A maior parte desse livro aqui, acho que desse tanto assim, é sobre os arquivos das bruxas Mayfair. É um arquivo enorme e riquíssimo, né, tem muitos detalhes. A história a primeira bruxa, né, tem relatos da primeira bruxa no século 17 e a história vai até o século 20, então são centenas, né, de anos aí de investigação do Talamasca. E eu vou logo avisando que a leitura desse livro aqui, ela é pesada, ela tem mortes violentas, tem assassinatos, suicídios, tem incesto ali entre a linhagem da família Mayfair e outras coisas bizarríssimas. E tem também a narrativa, que é muito detalhada. Tipo, a autora separa um capítulo para falar as características de um dos personagens. Tem gente que não gosta de ler livro tão detalhado assim. Eu gosto de ler todos esses detalhes porque me ajuda a entender melhor, né, as ações de alguns personagens. Então eu não pulo essas descrições, esses detalhes, eu leio tudo porque eu sei que vai me ajudar mais na frente a entender a ação daquele tal personagem. E é isso, gente, eu indico essa leitura para vocês, mas já avisando que é um pouco pesada, viu? E muito obrigada a todos que acompanharam o vídeo até aqui. E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like. Um beijo enorme para todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!